Abra comigo em Lucas capítulo 2, versículo 25. Nós vamos ler primeiramente do 25 até o 33 nessa primeira parte, por favor. Nós vamos continuar hoje as nossas exposições a respeito do tema Natal, a respeito do advento do Natal, cuja qual nós finalizaremos na semana que vem. É um tema bastante interessante e nos ajuda a enxergar o Natal de uma outra maneira e de realmente valorizarmos o Natal e entender por que ele é tão importante para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos lá então. Lucas capítulo 2, 25 a 33, diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme orienta a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas ditas sobre ele. Até aqui, amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa porção do teu pão que nos alimenta nessa noite, Senhor. Que eu seja somente teu servo, Senhor, à tua disposição, e que teu Santo Espírito seja aquele que nos guia na exposição e também transforma os nossos corações enquanto recebemos a semente boa e perfeita da tua palavra nos nossos corações. Toma cativo os nossos corações e pensamentos às coisas desse mundo e eleva-nos, Senhor, aos pensamentos das coisas do alto nessa noite, enquanto aprendemos mais de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, entendendo um pouquinho desse contexto, assim que Jesus completou 8 anos de idade, ele foi levado para o templo em Jerusalém para ser apresentado e circuncidado conforme regia a lei de Moisés. E naquele tempo, como nós lemos, havia um homem chamado Simeão, e o Espírito Santo havia falado para ele, havia prometido a ele, que ele não morreria sem ver o Cristo da parte do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, Simeão foi até o templo, no mesmo dia em que José e Maria estavam levando Jesus para ser apresentado e circuncidado. E quando a família de Jesus, José, Maria e Jesus passaram por Simeão, o Espírito Santo de Deus revelou que era Jesus que estava no colo deles. E então Simeão pegou o menino Jesus no colo, nos braços, e louvou ao Senhor com um cântico. Esse cântico é conhecido como Nunc Dimittis. Ele é o cântico de Simeão, e ele diz assim: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios, para a glória do teu povo Israel. E nessa canção, então, meus irmãos, Simeão agradece ao Senhor pelo cumprimento da promessa de ver o Salvador ainda vivo. Ele disse, mais ou menos assim na canção: agora que eu vi, pode me levar. Mais ou menos assim. E os pais de Jesus, José e Maria, ficaram totalmente admirados com o que aconteceu. Porque Simeão sabia quem era Jesus, por parte do Espírito Santo, pela canção que Simeão cantou. Mas, após essa canção, depois de cantar o cântico de Simeão, ele disse ainda algumas outras palavras. Leia comigo lá em Lucas 2, do 34 e o 35. O que vai dizer? Fala assim, E Simeão os abençoou
e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, falando sobre Maria, né? Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Essas palavras de Simeão, elas não foram cantadas conforme a primeira parte, mas elas foram faladas a Maria depois da canção, do louvor, da exaltação que Simeão dirigiu ao Senhor. Essas palavras, elas são essenciais para que nós possamos compreender um pouco mais sobre o significado do Natal. Mas por que nós precisamos dar voz? E o contexto da pregação de hoje, da exposição, são esses 2 versículos, especificamente após a canção de Simeão. Geralmente, meus irmãos, no Natal, as pessoas, e nós cristãos também estamos focados na doçura, na luz, na família, no amor, época de reconciliação, de reunião, de festa. Comemora-se o nascimento de Jesus, de fato, para nós cristãos, o fato da vinda de Cristo, de Cristo, Deus, ter vindo até a terra, nos remete sempre a um tempo de amor, né? De voltar para a casa da avó, de fazer docinho, essas coisas todas, de ternura, enfim. Isso está errado? Não está errado. Mas o Natal não é só isso. O Natal é muito mais do que isso. E a ideia da exposição dessa noite é nós compreendermos um pouco mais da importância da vinda de Deus em forma de homem, como o menino Jesus. Amém? Devemos, como cristãos, valorizar o Natal, sim, mas não somente lembrando do porquê, do nascimento em si, mas por que Jesus precisou nascer. O propósito de Deus, se ter feito o homem e habitado em nosso meio. Esse é o porquê. Não o quê, mas o porquê. Por que Jesus veio nascer entre nós. O Natal, ele não fala somente do nascimento, mas de um Salvador que teve uma espada atravessada na sua alma, no meu e no teu lugar. O Natal não fala somente de um nascimento, mas por que Jesus teve que nascer. A paz que nós temos veio por meio de um castigo. Não veio por meio de luz, doçura. Não, foi um castigo. Essa era a missão do menino Jesus. Essa era a missão de Jesus que se fez homem, do Deus que se fez homem. A paz que nós temos veio por meio de dor e sofrimento. Foi por isso que ele veio nascer entre nós. Então eu queria que você refletisse comigo um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor acerca da necessidade do nascimento de Cristo. Nós vemos, por exemplo, no seguinte contexto: como é que um cirurgião consegue deixar o corpo de alguém que está enfermado, por exemplo, com um tumor ou um câncer, em paz? Como é que ele faz isso? Reflita. Ele é obrigado a derramar sangue. Ele precisa cortar. Ele precisa abrir o paciente. Precisa magoar. Precisa, usar uma série de utensílios. Porque esse é o único caminho para restabelecer a sua saúde. Ou seja, ou o paciente passa por sofrimento e dor e corte e sangue, ou a sua saúde não é restabelecida. Como é que um terapeuta faz para trazer alguém de volta, quando está em depressão e tristeza? O que ele faz? Ele fica passando a mão na cabeça? Assim? Não. O que ele faz? Ele traz à tona o passado. Ele lembra a você, ele leva você a confrontar lembranças dolorosas do passado, Ele leva você, às vezes, a sentimentos terríveis que estavam guardados nas gavetinhas que a gente esconde dentro de si. E é assim que o terapeuta faz para trazer à tona. Para eu ter paz, eu tenho que sofrer. Muitas vezes o cirurgião e o terapeuta fazem as pessoas se sentir piores para depois se sentirem melhores. Não é verdade? E como é que nós ligamos
essa questão do terapeuta e do cirurgião com que nós estamos vendo hoje, como é que nós refletimos em cima disso? Jesus nos diz em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. A intenção de Jesus aqui, meus irmãos, não é incitar ninguém à violência, mas ele quer dizer que o chamado a obedecer a Deus traz conflitos. Por isso, a espada. Eu vim trazer a espada. Tanto conflitos internos, nossos, quanto conflito com os outros, com as outras pessoas. Que Jesus traz a paz, mas o caminho para alcançar a paz passa por dor, passa por provações, discórdias e passa por lutas. Antes da paz, é necessário passar pela dor de espada. Antes de ganhar uma guerra e sentir paz, é preciso empunhar a espada, guerrear, sangrar, vai doer, vai ter sofrimento. E é disso que essa palavra está falando. Que coisa maluca, né? Simeão acabou de agradecer ao Senhor por ter conhecido a Jesus, depois disse para Maria, uma espada vai atravessar a tua alma. Esse menino aqui vai dividir o mundo. Vai elevar alguns e derrubar outros. Olha que profecia maravilhosa, já falando do propósito do nascimento de Jesus. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor, e esse é o intuito dessa exposição. A gente entender um pouco melhor o que Jesus veio fazer entre nós. O primeiro ponto que nós veremos é que Jesus causa conflito entre as pessoas. Os conflitos geram queda e exaltação, conforme foi falado ali no versículo 34, né? E Simeão os abençoou e disse a Maria, este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos, já falando o que ele viria fazer, e com um sinal de contradição. Jesus, então, provocaria, meus irmãos, a perdição de muitos e a salvação de muitos. Isso significa que existiriam várias opiniões formadas e diferentes a respeito de Jesus. Que muitas pessoas seriam oposição e rejeitariam Jesus, e que outras pessoas o receberiam, o aceitariam, e isso causa conflito. Há os contra e os a favor. Em João 3, 19 e 20, a palavra diz assim, a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Jesus, então, meus irmãos, vem como a pedra de tropeço para aqueles que não creem, mas a rocha de alicerce para aqueles que creem. E isso causa conflitos. Alguns rejeitam e outros, pela graça de Deus, mediante a fé que recebemos pelo dom de Deus, o aceitam. Alguns caíram e foram excluídos do reino de Deus, outros foram levantados e recebidos no reino de Deus. Assim como Cristo era em sua época o que ele fazia, a nossa vida como cristãos também terá esses conflitos. Nós somos chamados para pregar o evangelho da salvação. E o evangelho é comparado a uma espada. Não é uma flor, não é um abraço, é uma espada. A mensagem do evangelho, então, meus irmãos, essa espada, ela causará conflitos e resultará também em queda de alguns e elevação de outros. A nossa postura como cristãos causará conflitos, admiração, mas também oposição em alguns casos. Basta você levar uma vida correta e desmascarar uma fofoca no trabalho, por exemplo. Basta você levar uma vida correta e não compactuar com alguma falcatrua em qualquer lugar e dizer assim, não, dessa aí eu estou fora. Eu não posso compactuar com isso. Basta você levar uma vida correta e não aceitar um suborno, por exemplo. Basta você levar uma vida correta e não se assentar na roda daqueles que escarnecem do Senhor. Muitas portas serão fechadas para nós porque nós somos cristãos. Assim como para Jesus, no seu nascimento, muitas estalagens foram fechadas e ele veio a nascer uma manjedoura.
essa reflexão do Natal. Certamente, a nossa vida em Jesus, meus irmãos, causará conflitos. Pense nisso. Como é que eram os conflitos nos primeiros dias do cristianismo? Por que causa conflito? Veja, nos primeiros dias do cristianismo, a cultura da época era uma cultura romana e muito diferente. Existiam muitos deuses, muitos cultos religiosos, muito misticismo, muitas seitas misteriosas também. Alguns romanos criam que os imperadores eram semideuses também. Cada um tinha sua fé particular, tinha tanto Deus, tanta seita, tanta coisa maluca, que cada um montava a sua caixinha de fé com seu pacote e colocava sua fé daquela forma. Os romanos eram obrigados a participar dos cultos aos deuses que existiam naquela época e também eram obrigados a participar dos cultos em reverência aos imperadores. Cada casa, cada comércio, cada negócio, cada instalação pública, militar, no seu tempo, tinha vários santos, deuses protetores que eles escolhiam. Vários, N, e diferentes, inclusive. E quem se recusava a participar desse culto público, dessa veneração, era olhado com bastante desconfiança. Porque se pensava que se não se participasse, se não se dobrasse aos deuses, viriam maldições sobre eles. Então existia uma pressão para todo mundo se dobrar diante de todos os deuses e todos os imperadores. E então surgiu o cristianismo. E isso trouxe enormes conflitos. Por quê? Porque os cristãos não tinham sacerdotes. Os cristãos não tinham sacrifícios. Os cristãos não tinham mais templo. E consideravam idolatria a adoração a vários deuses. Começa por aí. Os cristãos acreditavam em um só Deus, enquanto os romanos acreditavam em muitos deuses. Os cristãos chamavam Jesus de Senhor, de Quírios, e os incrédulos chamavam o rei de Quírios, o imperador de Quírios e os seus deuses de Quírios. Mas o cristão falava a um só Deus. Aí está o conflito. Logo, os cristãos começaram a ser vistos como ameaça para o culto público e para essa libertinagem que se existia com relação a deuses naquela época. Muitos deles perderam seus empregos, perderam seus negócios, alguns foram torturados, alguns foram presos e muitos deles foram abusados e torturados fisicamente na prisão. Essa é a vida dos primeiros cristãos que ninguém conta. Está vendo? E quais são os conflitos de nós sermos cristãos nos dias de hoje? Hoje, nós vemos muitas pessoas que não creem em Deus. Nós vemos muitas pessoas que não têm temor de Deus, que não temem o castigo de Deus, não temem a ira de Deus. Cada vez mais, nós cristãos somos vistos como ameaças sociais. Nós somos vistos como intolerantes por causa da espada do Evangelho. Os cristãos enfrentarão, sim, hostilidade, exclusões, restrições por causa da espada do Evangelho. Portanto, meus irmãos, a espada do Evangelho causa conflito, porque ela é vista como intolerante pelo mundo, que vive na libertinagem, né? No liberalismo. É maravilhoso, pode tudo, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Nós somos vistos como intolerantes porque nós somos contra o adultério. Nós somos vistos como intolerantes porque nós somos contra a homoafetividade, a união homoafetiva, sexo antes do casamento, por exemplo. E isso tudo causa conflito. A nossa posição em Cristo causa conflito. Mas Jesus continuará dividindo a humanidade, meus irmãos. E agora, através de nós também. Lembre-se que enquanto alguns gritaram Hosana, que quer dizer glória a Deus nas alturas, outros gritaram crucifica-o. Lembra? Ali já havia divisão, desde então. Enquanto para os cristãos o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, para os incrédulos o Evangelho é loucura, estorvo, escândalo, tolice, absurdo. Mesmo que todos saibam, no fundo, que precisam de Deus, muitos reprimem isso internamente.
Todos sabem lá no fundo que precisam de alguém, que não são suficientes nem soberanos sobre si mesmos. Todo homem também tem um motor muito forte, gasolina aditivada, um motor de auto-justificação no seu coração. Todos querem acreditar que são competentes para governar as suas próprias vidas e se salvar. É assim que um homem lá fora pensa. E quando essa auto-justificação e esse autogoverno é confrontado, o homem fica irado, fica louco. Como é que você vem dizer que eu não mando em mim? Que eu não tenho controle sobre a minha vida? Tenho sim, sou eu que mando. Meu dinheiro, minha posse. O incrédulo, meu irmão, ele acha que é dono de si mesmo, enquanto o cristão sabe que não manda em nada, que pertence a Cristo. Confrontamos o senso de autopoder e autossalvação da pessoa, e ninguém quer escutar isso, ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser exortado. O cristão verdadeiro sabe que tem pecados, sabe que tem defeitos, e muitos incrédulos pensam que os cristãos se acham perfeitos. Olha lá o intolerante, ele acha que ele é o santo, o elevado, muito maior do que os outros. Nós somos a escória. Às vezes nós provocamos raiva das pessoas sem dizer nada, pelo simples fato de sermos cristãos. Ou de dizer, em quem você crê? Creio em Deus, eu sou cristão. Então, meus irmãos, viver em Cristo nos traz paz, nos faz pacificadores, mas nos traz conflitos. O preço da paz é empunhar uma espada. O verdadeiro cristão, meus irmãos, experimentará tanto triunfos que levam à paz, quanto as angústias que levam à paz. Diante do ego do homem de hoje em dia, do relativismo das coisas, nós sempre precisamos nos posicionar pela verdade. Lutero disse isso: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. E a minha pergunta para nós nessa noite é: estamos preparados para atravessar esses conflitos por amor a Cristo? Será que nós entendemos que para levar a paz nós precisamos empunhar a espada do Evangelho e que haverá conflitos? O verdadeiro cristão, meus irmãos, deveria se sentir assim como o salmista, quando escreveu lá no Salmo 120, versículo 7, sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem em guerra. Pense nisso. Jesus também causa conflitos no meio do povo. O primeiro conflito que nós vemos aqui é o conflito no coração de Maria. A profecia de Simeão disse, continua dizendo para Maria, quanto a ti, Maria, uma espada atravessará a tua alma. Depois uma canção maravilhosa, ele disse assim, olha, uma espada vai atravessar a tua alma. De fato, essa profecia se cumpriu. Na crucificação de Jesus, Maria estava lá aos pés da cruz e assistiu à morte horrenda do filho. Ela sabia que isso aconteceria, pois sabia que Jesus era o Messias prometido. A vida de Jesus testemunhava a respeito disso, de que ele era o Messias. Ela contemplou o milagre do nascimento de Jesus e sabia que chegaria o dia da sua morte. Mas naquela hora da crucificação, na hora da angústia, na hora do sofrimento, da dor, aquilo causou um conflito no coração dela. Qual mãe, irmãs que são mães, quais mães estão preparadas para ver o seu filho sofrer e morrer de forma tão brutal? Por mais que Maria soubesse, ela não estava preparada para aquilo. Para os discípulos, meus irmãos, parecia que a cruz era o fim de um sonho, era um fim das promessas de Cristo. Eles mesmos duvidaram da ressurreição. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Alguns tiveram que ir lá ver, outros pediram para tocar. Eles não acreditavam de tão horrenda que foi a cena da crucificação e da morte de Cristo. E Marcos 3:21 relata que Maria e os irmãos de Jesus achavam loucura o que Jesus falava em seu ministério. Quando Jesus estava ministrando, Jesus precisou repudiá-los
a mãe e os irmãos, porque eles queriam que ele parasse de falar sobre o reino de Deus. Quando Maria e o restante da família viram Jesus pregando e falaram para ele, tentaram parar ele, ele disse assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele continuou. Em seguida, olhando para toda a multidão que estava escutando, ouvindo Jesus a respeito do reino de Deus, ele disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, não vocês. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Mesmo Maria sabendo do propósito de Cristo, eles tentaram frear o seu ministério, acharam que era loucura, tentaram tirar ele de cena. A mesma Maria que recebeu a promessa do anjo e creu, a mesma Maria que recebeu os pastores que vieram de longe, os magos, para presentear Jesus, por momentos teve conflito no seu coração e duvidou daquilo que Jesus fazia. Jesus também causa conflito nos nossos corações, assim como causou nos corações de Maria. E Maria, nesse caso, nos serve de exemplo para todos aqueles que amam a Jesus. Se nós amamos a Jesus, meus irmãos, a espada também atravessará o nosso coração. Haverá muito conflito interior, às vezes grande dor, às vezes confusão. Às vezes nós vamos entender muito errado, tudo errado. Muitas vezes vamos questionar a Cristo, vamos questionar a Deus. Quem nunca questionou? Muitas vezes nós vamos questionar a nós mesmos. Vamos questionar a nossa fé. Será que eu creio mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou salvo? Será que eu preciso de um Salvador? Será que Jesus morreu pelos meus pecados? Será que existe mesmo vida eterna? Será que isso tudo não é uma loucura? Então, meus irmãos, assim como Maria, todo cristão passará por conflitos também. O conflito causado pelo Evangelho, que é a espada. Mas Jesus nos alerta também, dizendo: quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou estamos em Cristo ou fora de Cristo. E ponto. Não sei, estou pensando, estou decidindo, não existe. Ou ajunta ou espalha. E nós aprendemos também que quando a gente se torna cristãos, muitos conflitos cessam, mas muitos começam. Mas por que existe esse conflito? J.C. Ryle vai dizer assim, que o Filho de Deus pode ser conhecido pela sua batalha interior, bem como pela sua paz interior. Quando nós nos tornamos cristãos, algumas lutas cessam em nós. Quais são elas? A luta de precisar se autoafirmar. Nós assumimos as nossas fraquezas e sabemos que somos fortes em Cristo. A luta para encontrar uma identidade. Antes, nós nos perguntávamos quem nós somos. Hoje, nós sabemos que somos filhos de Deus. Temos uma identidade. A luta de ser capaz de lidar com o sofrimento, porque o sofrimento nos forja para sermos parecidos com Cristo. Hoje nós entendemos. A luta para encontrar satisfação, porque encontramos satisfação total e suficiente em Cristo Jesus. Então nos causa conflitos. O cristão é conhecido por uma nova paz, aquela paz que excede todo entendimento. É uma paz que não havia antes. Mas ele também é conhecido por novos conflitos que não haviam antes. Não existiam. Exemplos disso, vou falar para você e para mim. Há muitos homens, meus irmãos, muitos homens e mulheres que vão aos cultos todo domingo e se dizem cristãos. Se batizam, se casam, apresentam os filhos, se consideram cristãos a vida inteira. São enterrados como cristãos, enfim. Mas você conhece, de repente, essa família e você não vê nenhum conflito na vida deles. Nenhuma luta, nenhum problema. Sem contendas por serem cristãos, não se esforçam para pregar o Evangelho. Você não vê abnegação, não vê mudança de caráter, não vê arrependimento, não vê eles na reunião de oração, não vê em vigília,
Nunca passou por uma guerra espiritual de precisar orar e clamar ao Senhor? Pois eu vou te dizer uma coisa. Isso não é o cristianismo que a Bíblia fala. Isso não é ser cristão. Se fosse assim, os apóstolos não tinham perdido a sua vida por amor a Cristo. A vida do cristão tem conflito, porque tem espada. Se não tem conflito, é porque não tem espada. E talvez não tenha cristão. Pense nisso. Está fácil? Como diz o treino, se está fácil, está errado. Está errado. Pensa comigo. Que tipo de conflito ou sofrimento por Cristo tem aqueles que se calam? Aqueles que não dizem que são cristãos? Aqueles que não falam sobre o Evangelho? Que tipo de conflito eles têm por sofrimento a Cristo? Ou aquele que anuncia um Evangelho de açúcar, de autoajuda o tempo todo, que não confronta os pecados? Que tipo de conflito tem? Nenhum. Esse não está empunhando uma espada. Ele está empunhando, sei lá, uma Maria Mole, uma salsicha, qualquer outra coisa. Meus irmãos, no verdadeiro cristianismo, sempre houve oposição. Desde o início, nós vimos os primeiros dias dos cristãos, sempre houve luta, sempre houve sofrimento, tanto que os apóstolos morreram por isso. Senão eles ganhariam flores, viagem, cruzeiro. Não foi isso que aconteceu. E nós também aprendemos que não há paz sem conflito. Não há paz depois da guerra se não há guerra. Não há guerra se não há espada. Nós vimos que como cristãos, nós temos uma nova paz, aquela paz que excede todo o entendimento. E essa verdadeira paz que vem de Cristo, nos traz também novos conflitos. Tem que trazer para os cristãos. Como é que nós podemos entender melhor essa questão da paz que nos é trazida por meio da espada? Primeiro, a paz de Deus só acontece depois do conflito interior do arrependimento. O arrependimento é como você passar um antisséptico numa ferida, ou para os mais antigos, um mertiolate, né? Você passa o antisséptico na ferida, arde, mas sara. Assim é o arrependimento também. Ele cria um conflito interior primeiro, uma turbulência terrível. A gente se pergunta, por que dói tanto se arrepender, né? Porque para você se arrepender, você é obrigado a admitir algo que você não quer. Por isso que dói. Ter que reconhecer as fraquezas que você não quer reconhecer. Mas o arrependimento, meus irmãos, é o único caminho para a paz. Não há outro. Porque a nova paz, ela vem por meio de arrependimento, perdão e reconciliação. Senão, não há paz. O arrependimento, ele destrói o nosso orgulho e destrói também a nossa justiça própria. Como é difícil conviver com a gente quando a gente é orgulhoso e se auto-justifica em tudo, não é verdade? É chato, né? Como a gente é ruinzinho. Eu falo a gente porque todo mundo já foi chato, egoísta, orgulhoso. Não vem dizer que não, meu irmão. Não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Mas não há como ter arrependimento sem passar por essa dor de se abnegar, de se negar e se dobrar aos pés de Cristo e pedir perdão. Dói. Mas é igual mertiolate, antisséptico. Dói, mas sara. E se lembre que o arrependimento não é remorso, não é tristeza, mas é uma real e completa mudança de atitude. Não é da boca para fora, não é hipocrisia. É aquilo que você fala, que se arrepende, de fato, mostra arrependimento nas suas atitudes. Amém? Segundo, a paz de Deus só acontece depois do conflito pela necessidade de submissão. Paulo fala lá em Romanos 6-8 que a batalha interior do cristão é o velho homem contra o novo homem. Todo mundo lembra disso, né?
Ah, meu velho homem. Lutero falava, pensava que o velho homem sabia nadar. Ia se afogar, mas sabia nadar. O velho homem continua querendo que você seja seu próprio Senhor. Mas o novo homem conhece a paz de deixar Deus ser o seu Senhor. Então, essas verdades batem de frente e geram conflito em nós mesmos. Mas quando nós passamos por esses conflitos com Deus e dizemos, seja feita não a minha, mas a tua vontade, nós nos enchemos da paz que excede todo o entendimento. A paz que nós temos quando nós nos submetemos a Deus, entregamos a Ele totalmente o controle da nossa vida, admitindo que Ele é soberano e nos governa em tudo. Essa é a paz que excede todo entendimento. Mas antes dessa paz, veio sofrimento, veio dor. A espada foi enfiada em você do Evangelho, doeu. Eu tive que me arrepender, tive que pedir perdão, me reconciliar. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio para ser pendurado num pinheirinho, nem numa correntinha, nada contra, tá? Mas não é isso. Ele veio trazer a espada e separar os filhos de Deus dos que não são filhos de Deus. Essa é a razão do Natal. Essa é a razão do nascimento. Nós temos uma paz quando nós nos submetemos a Deus, que é a paz de descansar, sabendo que a vontade dEle, quando nós oramos no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e é muito melhor do que a nossa. Sempre. E Jesus veio trazer também, além dos conflitos, a espada. Ele falou, eu sou a espada. Simeão profetizou que Jesus traria a espada. Jesus confirmou, deixou claro que veio trazer a espada. A espada que transpassou a alma de Maria com a morte de Jesus, enquanto ela estava na frente, aos pés da cruz, vendo o que acontecia com seu filho. A espada que também transpassará o nosso coração com o sofrimento por amor a Cristo. Será que nós conseguimos compreender, meus irmãos, o que significa ser cristãos? De fato. Será que nós conseguimos compreender o que Cristo veio na terra fazer por nós? O tamanho da sua obra, o tamanho do seu amor. Será que nós compreendemos que nós seremos hostilizados por causa de Cristo? Talvez você não consiga enxergar essa realidade hoje. Talvez você ainda não tenha passado por isso, mas vai passar. Há muitos cristãos, meus irmãos, que não negam a Cristo e têm perdido as suas vidas diariamente. Semana passada, enquanto eu estava montando a exposição, eu vi uma notícia no norte da África, uma série de cristãos mortos, porque eram considerados intolerantes e confessaram a Cristo e foram mortos. Famílias, crianças, velhos, todos. Tem muitos irmãos entregando as suas vidas pela obra de Cristo. Se a palavra é espada e Jesus veio trazer a espada, meus irmãos, significa que nós teremos que lutar com essa espada. É por isso que ela existe. Significa que ela é a nossa arma, a espada do Evangelho. Não temos como pregar o reino de Deus sem usar a espada do Evangelho. Senão é o Evangelho o Evangelho com açúcar, qualquer outra coisa, menos Bíblia. A espada que é a palavra de Deus, que é a justiça de Deus, que mostra a ira de Deus, que confronta o pecado do homem, que aponta para o Salvador. Não existe reino de Deus sem essa espada. O resto é balela, é palestra, é qualquer outra coisa que está sendo pregado por aí, menos a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, você conhece, não precisa abrir, a palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração do homem. Por isso que ela é uma espada. A palavra é a espada que separa os desejos do nosso coração, que é mau, que é corrupto, perverso,
dos anseios gerados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso que o Evangelho faz. Ele atravessa o nosso corpo e diz, ó, a tua vontade para cá, deixa que eu te guio para cá. Ele divide a alma, mostrando que eu tenho que morrer para mim e viver para Cristo. E deixar ser governado por Cristo. É isso que a espada faz. Ela me confronta todo dia. Todo dia. E nós também temos que confrontar com a espada. Não seja um cristão frouxo, meus irmãos. Não sejamos. Ah, ele é cristão, mas é tão legalzinho. Não faz mal para ninguém. Não é de violência que eu estou falando. Mas você tem tido postura de cristão? Você tem embarcado em comentários que não deveria? Você tem se arrependido e buscado perdão e reconciliação? Você tem mostrado mudança no seu caráter por meio dessa espada? Ou essa espada aqui para você não é verdadeira? Não é a Bíblia? Ou nós não somos cristãos? Mas saiba, meus irmãos, que junto com Cristo e junto com essa espada do Evangelho, por mais que haja dor e sofrimento, a vitória é certa. Ele mesmo disse que estaria conosco até os confins da terra, até a confirmação dos séculos. A espada também é um alerta para nós. Simeão nos dispara esse alerta de que uma espada transpassará a nossa alma, falando para Maria, um alerta para que os cristãos tenham certeza que enfrentarão problemas. E com certeza que teremos problemas, podemos nos preparar para enfrentá-los. Não podemos fingir que não haverão problemas, porque existem. Não podemos fugir dos problemas, mas enfrentá-los com Cristo e com a espada. Se você vai aconselhar alguém, leve a espada. Se você vai confrontar alguém, leve a espada. Se você vai exortar, exorte com a espada. Se você quer consolar, console com a espada. Se você quer ensinar, ensine com a espada. Mas há uma espada. E a espada corta. Corta o pecado. Traz sofrimento. Traz arrependimento. Quebra o orgulho. Destrói o ego. Pisa na soberba. É por isso que dói. Mas a nossa função é empunharmos a espada. Nós precisamos entender que para termos paz, para levarmos paz a alguém, é necessário ter conflito. Jesus causa esse conflito, o Evangelho vai causar esse conflito. Jesus nos trouxe paz, mas para isso enfrentou uma espada, enfrentou a agonia da morte de cruz. Então não se surpreenda quando as lutas chegarem para você, meu irmão, porque elas vão chegar. Pois não há plena paz sem vencer os conflitos da vida. Não há. E ela também nos traz uma mensagem de coragem para enfrentar essas provações. Sabendo então que nós vamos passar por esses conflitos, que nós vamos empunhar a espada, como é que nós podemos desenvolver coragem para poder enfrentar essas provações? Nós precisamos aprender com Jesus, meus irmãos. Com ele teve coragem e obediência. Ele enfrentou a espada da ira de Deus por nós. Em Gênesis 3 nós vemos que após expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus colocou anjos, querubins, e uma espada flamejante, separando Adão e Eva da árvore, da terra, que lhes era querida, né? De guardar a árvore da vida. Uma espada dividia. Já lá em Gênesis, a espada divide. A espada gera conflito. A espada também nos lembra de dor, nos lembra de morte, nos lembra que o salário do pecado é a morte. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos sacrifícios de animais por meio da espada, pagando pelos seus pecados naquela época. Olhando para Jesus, nós vemos que ele subiu à cruz por nós, que ele estava pagando o preço dos nossos pecados, que ele morreu a nossa morte, passando pela espada da ira de Deus, do abandono de Deus no nosso lugar, que ele foi cortado pela espada da terra dos viventes por causa das nossas transgressões. E por isso,
pelo que Cristo fez por nós, não devemos ser covardes, frouxos. A espada da ira de Deus que desceu sobre Jesus e a batalha que Jesus travou por nós, pense nisso, meu irmão. Ele deu a sua vida por nós, foi transpassado pelo Pai, sofreu, recebendo o cálice da ira do Pai, a espada da ira que corta, que atravessa. Isso tudo que Jesus passou foi infinitamente, muito pior do que qualquer coisa que nós possamos fazer por Cristo hoje. No seu instante final, em agonia, passando pela espada, ele foi desamparado pelo Pai, foi abandonado na cruz, por mim e pela sua culpa. Mas tudo isso ele fez por nós. Então saiba, quando nós atravessamos dificuldades, lutas, conflitos, jamais estaremos sozinhos, porque Jesus é conosco. A palavra fala lá em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E Tiago 1:2-4 fala uma passagem conhecida, que diz assim, meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria, grande, não é só alegria, não é um sorrisinho, boquinha de Nike, não, é grande alegria, o fato de passardes por várias provações. Várias. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Motivo de grande alegria, o passar por várias tribulações. Nós temos nos alegrado nas tribulações? Nós temos nos lembrado quem nos cuida nas tribulações? Quem conduz as nossas vidas? E que é necessário que nós passemos por tribulação para que sejamos forjados à imagem e semelhança do caráter de Cristo. Ferro é forjado a fogo, a martelada, paulada, para virar alguma coisa, meu irmão. E é assim que funciona a tribulação e o sofrimento. A martelada dói, o fogo queima, mas no final é moldado. O Senhor está moldando em nós o caráter de Cristo. E isso dói. Para nós termos o caráter de Cristo e termos a paz que excede todo entendimento, nós não podemos viver para nós mesmos, mas viver para Cristo. É por isso que dói. Nós temos que nos negar. E isso é um conflito lascado, difícil. A gente é difícil. Ô, gente chata que nós somos. Complicado, né? E é esse homem chato que a gente tem que matar. Autogoverno, autopoder, autossalvação. Faço o que eu quero. Não existe. Em Cristo não existe. Amém? Como é que nós entendemos isso tudo? Como é que nós passamos pela espada? Como é que nós falamos de dor e sofrimento e conflito e espada no Natal? Nós precisamos celebrar o Natal, meus irmãos. É muito importante. Não somente celebrar o nascimento do Filho de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, que veio como um menino, mas sobretudo celebrar o porquê que Deus ter nascido no nosso meio. Por que que Ele veio? Não o quê, por quê? Nós precisamos celebrar por que Jesus nasceu em nossa forma. Para alguns, Jesus veio para a condenação, e para outros, Ele veio trazer paz, esperança e vida eterna. Mas para todos ele veio trazer conflito, interno e externo. O caminho da paz em Cristo passa pela espada, tanto externa quanto interna. Para eu alcançar a paz que excede todo entendimento, o Senhor vai me cortar com a palavra, vai doer, eu vou ter que me arrepender, eu vou ficar em conflito, e depois sara, antisséptico, mertiolate, passa, arde, depois sara. Então, meus irmãos, nós precisamos estar cientes de que hoje nós somos chamados a pregar o reino de Deus. E que esse reino
é comparado a empunhar uma espada, não um travesseiro, nem um lencinho, mas uma espada que corta. E se ela não cortar, não ferir, ela não cura. Ou nós não estamos usando espada. Nós precisamos estar cientes disso. Que uma vez que Cristo veio e se fez homem e morreu por nós, nós temos que continuar sendo submissos a Ele e fazer o que Ele nos pediu para fazer. Ide e pregai o Evangelho. Empunhe essa espada e vai por toda a terra. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É isso que ele disse. Ser cristão é empunhar a espada do Evangelho. E essa vai gerar conflito, vai gerar confusão, vai gerar divisão e pode acarretar em sofrimento e dor. Contudo, será que nós não podemos passar por uma dorzinha desse tamanho comparada ao que Cristo sofreu por nós? O que é você ser, ou eu, nós, sermos rejeitados, levarmos um corte, sermos cancelados, bloqueados por causa de Cristo, perto do que Ele sofreu por nós? Nada. 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 Não esqueça que Ele estará conosco todos os dias, nos suportando, aliviando as nossas dores, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Ele é quem ameniza os sofrimentos da nossa vida de cristão. Aproveite então, nesse tempo de Natal, meu irmão, minha irmã, para refletir a respeito dessas coisas e para causar reflexão nas pessoas também. Mostre a sua espada nesse final de ano. Para você, essa espada, e conduza essa espada para os outros, causando reflexão também. Refletir sobre o nascimento de Cristo, sim, mas também sobre a vida, a obra, a morte de Cristo, passando pela espada no nosso lugar. Valorize aquele que nasceu para morrer no meu e no seu lugar, pelos nossos pecados. Valorize aquele que nasceu para morrer a morte que nos era devida, passando pela espada da ira de Deus no nosso lugar. Saiba que nós passaremos pela espada da dor, pela espada do sofrimento por Cristo e levantando a espada do reino de Deus. A espada que causará dor, sofrimento, mas que gerará ainda hoje condenação para alguns e elevação para outros. A nossa função é levar a espada. Levar a espada. Então, meus irmãos, ser cristãos não é somente ser filho de Deus, mas ser cristão é sentir dor, a dor da espada que transpassou a Cristo por nós, é sentir o sofrimento que Cristo passou por nós, é empunhar a espada da salvação e da condenação por amor a Cristo, é causar conflito também, é dividir pessoas, dividir grupos, ser rejeitado muitas vezes, excluído, cancelado, isso é ser cristão. Concluindo, imagine o seguinte, imagine se quando Maria tivesse recebido essa profecia de Simeão, ela tivesse dito assim, quando Simeão falou para ela, uma espada atravessará a tua alma, ela tivesse dito assim, eu não quero uma espada na minha alma. E se Jesus tivesse dito assim, eu também não quero uma espada na minha alma, não quero trazer a paz passando pela espada, eu não quero essa condenação. Onde nós estaríamos? Onde eu e você estaríamos? Mas ao contrário disso, meus irmãos, ele enfrentou a espada de Deus por nós. A espada que nos trouxe a paz. A paz que nós temos veio pela espada que corta. Aquela paz que excede todo entendimento que nós temos hoje veio da espada. Então nós devemos somente, e tão somente, nos rendermos ao Senhor Jesus com coragem, sem desistir, na direção dele, que é a fonte de toda a paz, sabendo que aqueles que são irmãos de Cristo, aqueles que são filhos de Deus, a eles é encomendado o dever de portar a espada que atravessa a alma, a espada do Evangelho, pela qual ele foi transpassado por mim e por você. Não há sofrimento qualquer nesse mundo
que seja comparado ao que Cristo sofreu por nós. Não há. Que nesse Natal, o desejo do meu coração é que nós possamos refletir mais e verdadeiramente sobre o Natal. O que Deus que se fez menino homem, o menino Deus veio fazer nesse lugar, o porquê disso, a importância disso. E que nós possamos pregar isso para as nossas famílias, para os nossos filhos, mostrando a real e a verdadeira importância de um Natal, que não é só o nascimento de um bebê bonito, mas do que esse bebê veio fazer entre nós. Qual era a sua missão entre nós? O que ele fez por nós. Amém? Amém. Pode se colocar de pé, por favor? Amém. Graças nós te damos, Senhor, te louvamos pela vida preciosa de Cristo Jesus, Senhor. Pela vida do Messias prometido, ao qual Simeão disse: agora pode me levar, Senhor. Já contemplei, as minhas vistas já viram o Salvador prometido. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter se feito homem, habitado e ter nascido no meio de nós. E por meio da espada, do sofrimento, da ira de Deus derramada, ter pago os nossos pecados, morrido a nossa morte. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a paz que veio por meio da espada, mas não qualquer paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus, a paz da reconciliação, a paz de uma dívida paga, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, a paz que nós só podemos experimentar em Ti, Senhor. Que seja um momento de reflexão nesse Natal, da importância do Senhor ter vindo, ter se feito homem. Que possamos refletir, Senhor, que somos o que somos, e tudo o que somos é por Tua causa, que temos o que temos e tudo que temos é Teu, e tudo é graça, tudo é para o louvor da Tua glória, que nós não controlamos nada, que nós não mandamos em nada, mas em tudo dependemos de Ti, Senhor, tudo. Senhor, derrama sobre nós coragem, intrepidez, para empunhar a espada do Evangelho, aquela que penetra e aquela que sonda os corações, que divide a alma e espírito, que divide o desejo mal do coração do que é a vontade do Espírito Santo para as nossas vidas, e que essa espada seja o nosso alimento diário, a nossa ferramenta de luta, mas também o pão que nos alimenta, que nos confronta, mas também nos consola, que nos exorta, mas também nos conforta. Muito obrigado, Senhor. Nós jamais entenderemos o porquê o Senhor, sendo Deus, se fez homem, se fez carne, sofreu por nós, veio viver a nossa vida, levou sobre si os nossos pecados e transgressões. Mas nós queremos viver para Ti, Senhor. Conduz-nos, Senhor, para uma vida de real cristianismo, que sejamos verdadeiros cristãos e não fajutas, Senhor. Incomoda-nos, Senhor, com a Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos guerrear nesse mundo, empunhando a espada do Teu Evangelho, Senhor, sabendo que o Senhor é conosco em todo tempo, até a consumação dos séculos. Por tudo isso, Senhor, e por essa palavra, Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.